Conforme prometido, então vamos aos números, mas antes, deixa eu me despedir da Camila Garcia, que é minha parceira aqui nesse papo com o Matheus. Um abraço, Camila, até a próxima. Abraço, Fábio, abraço, Edu. Valeu, até a próxima. Tchau. Valeu. Já vem aqui, Edu, para a gente bater esse papo. Números importantes. Reta final de Campeonato Brasileiro, Flamengo e Bragantino. Tudo bem, Edu? Seja bem-vindo. Olá, Fábio, grande abraço. Um abraço também a todo mundo que está acompanhando aqui na Flash Score, né? Não, e como você disse, temos esse jogo atrasado aí, né, entre Flamengo e Red Bull Bragantino, e tem números interessantes porque são dois times que estão com campanhas, pelo menos nessa última fase da competição, se a gente pegar essas últimas 5 rodadas, né? Inclusive no nosso aplicativo dá para acompanhar essa classificação das últimas 5 rodadas, são times que estão muito iguais. Ambos estão ali muito próximos, e a diferença é só no saldo de gols. O Flamengo é o 10º colocado e o Red Bull Bragantino é o 11º, se a gente pegar as últimas 5 rodadas. É verdade que o Flamengo, a gente pode dizer que está numa ascensão, depois que o Tite chegou, a coisa melhorou, né? O time está mais organizado dentro de campo. Vem aí do empate no Fla-Flu e na penúltima rodada, na rodada anterior, havia vencido o Palmeiras de forma incontestável. Agora, o Red Bull está meio que patinando aí nas últimas rodadas, né? Ele que, se a gente fosse pegar aquela classificação dos 10 últimos jogos, ele estava na segunda colocação. Você vê, ele despencou da segunda colocação para a 11ª. O Red Bull que vem do empate com o Botafogo, naquele empate que ele conseguiu no último minuto jogando em casa, Fábio. E se a gente olhar a tabela, o Red Bull Bragantino em algum momento falou assim, não, eu sou um candidato a título, mas com esses dois últimos jogos, como você destacou, derrota e empate, ele já fica um pouco para trás e faz até o Flamengo, com esse jogo atrasado por ser em casa, sonhar mais com o título do que o próprio Red Bull, Edu. Não, exatamente. Para mim, o Red Bull, a virada de chave negativamente, né, para o Red Bull, para a torcida do Red Bull, foi aquele jogo contra o São Paulo, né? Foi um jogo num campo neutro, né? O São Paulo jogou na Vila, porque o Morumbi estava cedido para um show, e naquela partida, realmente, o Red Bull não foi com aquela ênfase, né, de um time que está brigando pelo título. Ele não foi agressivo, não dominou a partida, pelo contrário, o São Paulo que tá meio que de férias quase no campeonato, conseguiu dominar muito bem as ações e vencer o Red Bull. Mas se a gente voltar para o jogo aqui do Flamengo com o Red Bull, são dois times, e aí os números, né? Vamos falar um pouco dos números desses dois times para tentar entender um pouco como que vai ser esse jogo, como deve ser esse jogo. É claro que no futebol tem muitas variáveis, né? Mas, por exemplo, são dois times que têm muito a bola, gostam muito da bola, né? Tem a posse de bola como uma dos pilares fundamentais aí do seu estilo de jogo. O Flamengo, por exemplo, no Campeonato Brasileiro como um todo, é o terceiro time com mais posse de bola até aqui, com 56% de posse de bola em média, claro, por jogo. Enquanto o Red Bull é o sexto, com 53 pontos ganhos. Agora, pensando só nos sistemas de ataque, né? Isso é uma das características do Red Bull. O Red Bull é um time que chuta demais ao gol. O Red Bull hoje é o primeiro time com mais finalizações certas no gol adversário, com 6,15 finalizações por jogo. Enquanto o Flamengo está apenas na 10ª colocação, com 4,94, Fábio. E em termos de gols marcados, que também mostra a eficiência aí do sistema ofensivo dos dois times, o Flamengo hoje é o 4º colocado, com 1,52 gols em média, e o Red Bull vem logo em seguida. É o 5º, né? Ou seja, os dois times estão entre aí os top 5, né, de gols marcados na competição. O Red Bull é o 5º com 1,39. Em termos gerais, o Flamengo fez 50 gols na competição e o Red Bull 46. Ou seja, podemos esperar um jogo com os dois times indo para cima com a posse de bola, tentando, obviamente, fazer o gol, né? Agora, claro que muito depende de algumas peças. Por exemplo, o Flamengo do Arrascaeta, que está jogando a eliminatória, mas já avisou o Flamengo, opa, manda um jatinho que eu quero estar em campo quinta-feira no Maracanã, porque o Fábio Azevedo vai narrar, quero que ele narre com o time completo. E a Arrascaeta faz uma diferença também, Edu. Não, sem dúvida alguma, né? O uruguaio joga muito, é um dos grandes craques desse time do Flamengo, não tenho dúvida alguma, em termos de armação, né? Em termos de criar chances claras de gol, os números também mostram isso. Agora, a gente também separou, né? Tem aqui o mapa de calor do Gerson, porque o Gerson está sendo um coringa interessante nesse time do Flamengo com o Tite, né? Ele já jogou Sim. de volante,
Ele jogou contra o Palmeiras, ele jogou de volante, né? Foi muito bem. No clássico com o Fluminense, ele jogou um tempo pela direita, um outro tempo pela esquerda, né? No 4-4-2, ele jogou pelas duas beiradas. O Gerson, que para mim é um cracaço, e acho que o Tite está ajudando o Gerson a reencontrar o futebol dele, né? O Gerson que já teve 2 passadas lá pelo futebol europeu, né? Ele que surgiu no Fluminense, mas sem dúvida alguma é um jogador para a gente ficar de olho nessa reta final do Mengão no Campeonato Brasileiro de 2023, Fábio. E o Tite está talvez reeditando aquele Gerson de 2019, que nas mãos do Jorge Jesus realmente foi um grande jogador. Aí ele volta para a Europa, né? Ele vai para a França com o Sampaoli no Olympique. Não tem um grande momento, principalmente depois que o Sampaoli deixa o clube francês, mas na volta ao Brasil ficou ali patinando e agora não, até foi capitão, inclusive, nas mãos do técnico Tite. Vai ser um grande jogo, tenho certeza, no Maracanã, na próxima quinta-feira, que nós vamos acompanhar aqui no Flash Score, direto do estádio. Du, tem mais alguma informação aí para a gente fechar esse nosso papo, esses números importantes? Não, só mais uma coisa interessante, né? A gente destacou o Gerson do Flamengo, agora do lado do Red Bull Bragantino, eu destacaria o Matheus Fernandes, que é um volante também muito bom na minha avaliação. Ele que é um dos jogadores, é o terceiro jogador que mais desarma no Campeonato Brasileiro, contando todos os times. No caso do Red Bull, ele é o primeiro. Ele que desarma 2,4 vezes, né, por jogo. Tem uma visão de jogo muito boa, o Matheus Fernandes. Ele que desarma muito bem ali naquele meio campo do Red Bull para ajudar a dar início, né, à construção das jogadas do time de Bragança Paulista. Então esse também é um jogador interessante para a gente ficar de olho, né? E só também um último número, né, em termos de sistemas defensivos, o Red Bull Bragantino, meio campo como um todo, um time como um todo, é um time que desarma muito. Ele está aí na 7ª colocação em termos de desarme, com 11,15, e o Flamengo é só o 11º, com 10,58. E o mais importante de tudo isso, né? O Red Bull Bragantino é um time que sofre poucos gols. É a terceira melhor defesa da competição, só tomou 29 gols, menos de 1 gol por partida, 0,88 para ser mais preciso. Enquanto o Flamengo toma 1,12 gols por jogo, ou seja, tem isso aí, né? O Red Bull chuta bem ao gol e toma menos gols. Então são números aí interessantes para a gente ficar de olho nessa partidaça aí entre Flamengo e Red Bull, Fábio, que para minha opinião é o seguinte: quem vencer continua na briga, quem perder dá adeus ao título de 2023. O título que ainda está em aberto. Eu tendo a achar que o Palmeiras está mais perto, assim como o Botafogo, que o Botafogo agora que mudou de técnico, quem sabe consegue aí nessa reta final reencontrar aquele futebol do primeiro turno, mas a verdade é que o campeonato está totalmente em aberto. Já que você falou de Botafogo e Palmeiras, o Matheus Fernandes, que você citou agora, começou no Botafogo, passou pelo Palmeiras, já foi vendido, e do Palmeiras foi para o Barcelona, gente. É isso mesmo. Valladolid emprestado, não teve sucesso na Espanha, voltou ao Atlético Paranaense, e aí o Palmeiras o emprestou para o Bragantino, onde ele reencontrou o futebol que ele teve no próprio Botafogo. Edu, um grande abraço e até a próxima, hein? Um abraço, Fábio. Até a próxima. Em homenagem à Bahia, ao Vitória, ao Matheus, eu pus até que a biografia aqui do Jorge Amado, que é sensacional essa biografia aqui, é muito interessante. Um baiano de alto gabarito, né? Com certeza, uma referência. Edu Gerac com números importantíssimos e com eles nós fechamos o nosso Flashcore Podcast. Muito obrigado pela sua companhia. Não esquece, deixa o seu like, comenta, compartilha, manda para os seus amigos, porque você está na sua casa no Flashcore. E siga o nosso time nas redes sociais, no Twitter, FlashScoreBR, no Instagram, flashscore.br. E, claro, divirta-se com as nossas transmissões no nosso site, flashscore.com.br, e no nosso aplicativo. Campeonato Brasileiro em Destaque, tem eliminatória também, tem Premier League, La Liga, enfim, os principais campeonatos passam por aqui. Obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!